Enem, uma poderosa arma do nacionalismo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Enem acontecerá em 2021, isso é fato. A famosa prova planejada e aplicada pelo Ministério da Educação por meio da autarquia do INEP, que sempre causa polêmica no debate público sobre sua provável doutrinação política, será finalmente realizada neste mês de janeiro. O teste tradicionalmente ocorre em novembro, mas teve de ser adiado devido ao caráter emergencial que o Poder Judiciário encarou a questão do Covid-19. Esse adiamento é engraçado por um motivo. As mesmas figuras do mainstream defensoras da votação obrigatória nas eleições municipais de 2020, que gerou inúmeras aglomerações, inexplicavelmente esqueceram do seu discurso e pediram pela mudança de datas da prova do Enem para evitar aglomerações. Sim, esses são os mesmos que sempre levantam bandeiras clichês do tipo educação deve ser prioridade e todos os professores devem ser valorizados, enquanto que na prática priorizam o parasita ao invés do docente. Até na semana da prova é possível notar inúmeros debates onde os parasitas do Ministério Público querem adiar mais ainda uma prova que deveria ter acontecido em 2020. Pois bem, esse vídeo nos propõe analisar esse Enem 2020 tão incomum, cuja justificativa oficial é o período tão conturbado do nosso século, mas sim analisar os efeitos diretos e indiretos que a existência de uma prova unificada para ingresso em universidades pode causar no tecido social. Diferente do que os filmes nos mostram, a Idade Média não era oposta ao conhecimento. Havia inúmeras escolas paroquiais, escolas católicas subsidiadas por doações, escolas essencialmente privadas, centros de formação profissional, universidades confessionais e não confessionais. Todas essas instituições emitiam títulos, mas alguns eram mais reconhecidos do que outros. Aqui vai um exemplo. Os títulos acadêmicos com alvará reconhecido pelo Papa eram respeitados e reconhecidos por toda a Europa cristã, enquanto universidades cujo alvará fosse emitido apenas pelos monarcas nacionais eram válidos apenas no reino em que foram emitidos. O papado oferecia algo como um selo privado de autenticação e veracidade para instituições de ensino. Não havia centralização e obrigatoriedade de ensino na Idade Média. Contudo, esse cenário mudou com o advento da Reforma Protestante. Martinho Lutero escreveu em 1524 aos líderes alemães um apelo para que eles estabelecessem escolas públicas, assim fazendo com que a frequência fosse obrigatória. Ele escreveu: "Caros governantes, afirmo que as autoridades civis têm a obrigação de compelir o povo a enviar seus filhos para a escola. Se o governo pode compelir alguns cidadãos que estejam aptos ao serviço militar para empunhar lanças e espingardas, para erguer defesas e para executar outras tarefas marciais em tempos de guerra, tem muito mais direito de compelir o povo a enviar seus filhos para a escola, porque neste caso estamos em guerra contra o diabo, cujo objetivo é secretamente esvair nossas cidades e principados de seus homens fortes." Os estados germânicos aos poucos foram adotando tal proposta. O Ducado de Gotha fundou a primeira escola pública moderna em 1524, sendo seguido pela Turíngia em 1527. Lutero fundou o Plano Escolar da Saxônia, que mais tarde se tornou, em essência, o sistema de educação estatal para a maioria dos estados protestantes da Alemanha. Há uma visão comum compartilhada entre os luteranos. Eles consideram que essa medida de Lutero refletia sua generosidade e vontade de ver todos os cidadãos letrados e interpretando a Bíblia da forma que quiserem. Porém, existem também teorias de que a intenção verdadeira dessas escolas públicas era destruir a tradição católica e judaica que existia no local, impedindo o surgimento de outras denominações protestantes e forçando todos a terem as mesmas aulas, prática essa que contribuiria para a disseminação da doutrina da nova religião luterana. Mesmo supondo que Lutero realmente tinha uma boa intenção e que ele não tinha um espírito autoritário ao ponto de retirar as crianças da cultura familiar para coercitivamente as mergulharem no luteranismo via Estado, ainda assim não seria tolerável para os libertários defender tamanha afronta às ordens naturais advindas da família e asseguradas pela propriedade privada. A influência de Lutero na vida política e educacional do Ocidente foi enorme, pois ele foi o primeiro defensor da escola pública e obrigatória na Europa. Em 1530, Lutero disse: "Era o dever de um cristão sofrer injustamente, e nenhuma violação de juramento ou de direito poderia privar o imperador de seu direito à obediência incondicional de seus súditos." Isso abriu margem para uma pesada doutrinação política do Estado na educação, fazendo com que os estudantes aprendessem a venerar sua pátria, seus líderes, seus símbolos e tivessem um sentimento negativo em relação aos membros da nação vizinha.
O Reino da Prússia foi quem mais desenvolveu o sistema educacional público, sendo este com um caráter demasiadamente militar. A educação prussiana foi estendida para o resto da Alemanha, facilitando assim a unificação do Estado alemão. O resultado de tal medida foi a destruição de várias culturas e das diferentes línguas que existiam em cada pequeno território autônomo da Alemanha, o que ocasionou a imposição de uma única língua alemã. Isso foi comum na Europa da época, onde o Estado dominante impôs sua língua e cultura sobre os povos dominados com línguas e culturas próprias, e em alguns casos o resultado foi um ressentimento incalculável. Se a educação fosse voluntária, tal problema não teria ocorrido. Ludwig von Mises comenta o caso da Prússia no livro O Governo Onipotente. A principal ferramenta da desnacionalização e assimilação compulsórias é a educação. Nos territórios linguisticamente misturados, isto se transforma numa arma mortal nas mãos dos governos, determinados a mudar a filiação linguística de seus súditos. Os filântropos e pedagogos que defenderam a educação pública não conseguiram prever a onda de ódio e ressentimento que surgiria desta instituição. Com o tempo, o sistema de educação centralizado chegou ao Brasil, sendo trazido pelo ditadorzinho Getúlio Vargas, que criou o Ministério da Educação. O ministério já iniciou sua vida mostrando a que veio. Oferecia cartilhas nacionalistas de amor ao presidente fascista para serem distribuídas e ensinadas nas escolas. Proibia o ensino de línguas estrangeiras para alunos menores de 14 anos e proibia a existência de professores não brasileiros no Brasil. Getúlio Vargas queimava bandeiras estaduais e é óbvio que ele não deixaria que o mínimo de cultura regional resistisse ao seu plano de dominação nacionalista. Eu sempre me deparo com libertários comentando sobre como o Enem é uma prova com viés político, fato esse que frequentemente se mostra verdadeiro. Além de inúmeras questões referentes à sexualidade, identidade de gênero, feminismo e entre outras pautas do progressismo, o Enem também impõe argumentos econômicos que são totalmente falaciosos. No Enem de 2015, um texto do geógrafo Milton Santos apareceu em uma questão sobre como as novas tecnologias do final do século XX, utilizadas pelo mercado, resultam em uma globalização perversa. Em seguida do texto de Milton está escrito: uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das transformações citadas no texto estão presentes, respectivamente, em... E a resposta dita como certa é a alternativa de letra E: a automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. Ora, se você entende de escola austríaca ou leu o que se vê e o que não se vê, de Bastiat, então você consegue falsear facilmente tal afirmação. Quando a tecnologia torna o trabalho mais produtivo, os produtos ficam mais baratos, fazendo com que os consumidores gastem menos dinheiro. Com o dinheiro poupado, eles podem investir ou consumir, e em ambos os casos, novas indústrias surgirão para empregar os desempregados. É a produtividade que torna a sociedade rica e não o quanto de papelzinhos coloridos ela possui. Sobre o ponto da ideologia presente nas edições do Enem, eu sempre vejo libertários se pronunciando, mas não vejo tantos comentários sobre a questão da unificação cultural. Ora, eu que vos escrevo sou gaúcho, sempre estudei em escola pública e nunca vi aulas sobre a interessante guerra federalista, nem mesmo sobre a fascinante história das ocupações jesuíticas espanholas na área dos 7 povos das missões. Ao invés disso, estudo sobre conflitos nordestinos e cariocas. Nunca estudei na escola sobre a geografia e economia local do município e do estado em que vivo, mas já estudei muito sobre a Amazônia, a economia paulista e do Centro-Oeste. Não tenho nada contra as regiões que eu citei, mas a identidade territorial local é muito mais importante do que a identidade nacional centralizada em Brasília. O Enem se propõe a substituir o vestibular tradicional, sendo utilizado atualmente como a única forma de ingresso ao ensino superior pela maioria das instituições de ensino. Quanto mais essa proposta avança, mais o regionalismo morre, confirmando o que Mises falava sobre a expansão da educação prussiana sobre os estados germânicos e as suas implicações. Infelizmente, Getúlio ainda não terminou seu churrasco de bandeiras. Quanto mais os vestibulares se unificam em uma prova nacional, mais submetidos os filhos se tornam aos políticos ao invés de se submeterem a líderes naturais, como seus familiares, por exemplo. O Estado ganha cada vez mais poder e o indivíduo perde o senso de comunidade. Ficamos cada vez mais distantes do separatismo e do conservadorismo, que Hope postula como as formas mais eficientes para se chegar ao ancapistão. Enfim, seja você um defensor do regionalismo e da ordem natural, um nacionalista ou até mesmo um globalista, recomendo que você pense da maneira mais sócia possível nesse Enem. Contando o meu exemplo, eu citei filósofos marxistas na minha redação e tirei uma boa nota. Recomendo que vocês não arrisquem, pois provavelmente o corretor será um alienado do mainstream. Boa sorte e boas provas! Obrigado por sua audiência.
Esse artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Paulo Almeida e narrado por Alexander Bard. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!